dia a todos, a todas. Bom, a minha aspiração é mudar a escola, desde o tempo que eu era estudante. E isso já faz bastante tempo. Mas para mudar a escola não é fácil. Vocês já ouviram os meus colegas, né, que me antecederam a dizer tudo isso. E eu estava em Portugal. Logo depois de uma pesquisa que eu fiz sobre o desenvolvimento da inteligência de pessoas com deficiência intelectual numa escola especial, onde eu trabalhei a partir de práticas de escola comum. E eu fiquei surpresa com os resultados que eu consegui, porque essas pessoas com as quais eu trabalhei, a maioria delas apresentou, ao final de um ano de trabalho, mudanças importantíssimas do ponto de vista cognitivo, algumas até chegando ao pensamento lógico concreto. Essa foi uma experiência que me levou a Portugal para apresentar esse trabalho. E nessa viagem, eu fui convidada a visitar uma escola de periferia. Eu fui e não achei que tinha muita coisa diferente daquilo que eu conhecia em outras escolas no Brasil. Mas, de repente, eu vi um menino que entrou na sala, sem braços, sem pernas, com grande prejuízo intelectual, e que estudava com todos os demais. E fiquei meio sem graça, quando no final da aula, depois de ter visto esse menino fazer todas as atividades com os colegas, ir para o recreio, se alimentar, eu fiquei meio chateada, porque eu pedi para eles dançarem uma música portuguesa, e eu esqueci que o menino não ia dançar com todos. Mas eu tive uma surpresa que mudou muito a minha concepção do que é uma educação para todos. Um dos colegas desse menino amarrou esse menino no corpo e dançou com ele. Isso é foi muito sério para mim, porque esse acolhimento no próprio corpo excede a tudo que a gente poderia pensar sobre o que é estar incluído num grupo de pessoas. Então, esses momentos foram muito importantes nessa minha luta por mudar a escola, mas muito importantes mesmo. Mas eu não encontrava, naquele momento em que eu estava estudando inclusão, inserção de meninos de escola especial em escola comum, tudo isso, né? Nesse tempo todo, eu sentia que as pessoas tinham uma dificuldade de entender realmente o que é inclusão, que eu precisava de uma metáfora, de alguma coisa que desse um sentido à inclusão, que chegasse à maioria das pessoas, e com facilidade. E me caiu nas mãos um texto do Jacques Derrida, de um livro chamado Da Hospitalidade, que dizia que a hospitalidade se dá ao outro antes mesmo que o outro se identifique, antes mesmo que ele seja um sujeito de direito. Isso, para mim, foi a dica para definir qual a metáfora que eu gostaria de usar para explicar, de fato, o que é incluir. E incluir significando acesso à escola, inclusão escolar, estou falando,
acesso à escola, permanência na escola e participação no processo escolar. Porque o acesso sozinho não adianta, a permanência idem, e a participação depende da pessoa ter acessado e permanecer dentro da escola. Mas que escola seria essa? E eu queria mudar a escola. O acesso incondicional à escola é alguma coisa que tem muito a ver com a hospitalidade incondicional. E uma imagem é essa, do primeiro dia de aula, a professora com a porta da sala aberta, recebendo os alunos. Se essa chegada dos alunos não implicar numa seleção anterior, na sala mais forte, mais fraca, nós temos um acesso incondicional, nós já temos o primeiro passo do que é a inclusão na escola. Mas existe uma coisa que é muito mais complicada e muito mais temida de todos os estudantes, que é a permanência. Entra, mas vai ficar, vai conseguir, vai ser excluído, vai sair da escola porque não aguentou tudo que ela exige. E entram aí os estudos que nós fazemos no meu laboratório na Unicamp sobre a ideia de diferença, segundo um autor, um filósofo muito conhecido, que é o Gilles Deleuze. A diferença é o núcleo, é a questão de fundo da inclusão. A diferença de todos nós, e não a diferença de alguns. Diferença é muito diferente de diversidade, que implica em identidades fixadas e categorizadas em grupos. O grupo dos inteligentes, o grupo dos deficientes, o grupo desfavorecido, o grupo dos mais velhos, dos mais moços. Não é isso. A inclusão não tem a ver com isso, porque a diversidade, já como ideia, existe na escola. A diferença é que é difícil, porque a diferença é ilimitada nos seres humanos. Nós não só somos diferentes um do outro, mas estamos nos diferenciando ilimitadamente. Por isso somos seres singulares, unívocos, que não cabem em nenhuma classificação. Nenhum atributo dá conta do sujeito como um todo. Isso é importantíssimo a gente entender se a gente quiser, de fato, fazer inclusão. Inclusão não é inserir aqueles que estão fora. Inclusão é pensar numa escola, numa sociedade para todos. E numa sociedade incondicionalmente hospitaleira. Bom, quanto à permanência, então, como eu já disse para vocês, que ela é difícil, imagine só a permanência daqueles alunos que são chamados alunos de inclusão. Como deve ser isso? É alguma coisa que a gente tem que pensar, porque a gente faz, não estou conseguindo virar aqui, sem que a gente perceba, e a gente, agindo assim, está excluindo por comparação, por desconsideração da diferença de cada um, principalmente porque a escola ela está organizada segundo uma norma, padrões, sobre o modelo de aluno que ela quer formar. E esse aluno não existe. Esse aluno é uma definição arbitrária, não é? Baseada naquilo que a gente, ou que, num certo momento, as pessoas que têm o poder de definir, definem como aquele que é. Bom, quanto
à participação, que é outro ponto muito importante, eu queria deixar claro que é preciso mudar muito, mas não é difícil se a gente continua com essa ideia de hospedagem, com essa ideia de hospedagem incondicional para definir o nosso comportamento diante do outro, diante de uma instituição, diante de uma sala de aula. Em relação à participação, o aluno é como aquele hóspede que chega, e ele não chega oco, vazio, ele chega com a sua bagagem. E essa bagagem é muito importante, não só para ele, mas para todos os que fazem parte do grupo, porque a contribuição dele, não só o professor disponibiliza conhecimentos numa sala de aula, os alunos também, eles emitem signos. Signos que podem ser palavras, ideias, que podem ser imagens, que fazem com que as pessoas que estão naquele ambiente sejam ou não afetadas por esses signos. Por isso, uma coisa muito importante dizer que o professor, ele jamais garante a aprendizagem de um aluno. Isso é impossível. Como ninguém motiva ninguém, a motivação é intrínseca. Ninguém desafia ninguém, porque se você não se sentir desafiado, nada acontece. Então, essas ideias, motiva o aluno, desafia o aluno, são ideias que têm a ver com essa relação estrita dentro da escola, evidentemente, entre o que o professor ensina e o que o aluno aprende. E se ele não aprende, é porque ele não dá conta. E ele precisa repetir, ele precisa de reforço. Mas nem nós próprios e nem nenhum aluno é capaz de saber quando e como aprendeu. Muito menos uma avaliação numérica ou conceitual. Isso é tão artificial que, se as pessoas soubessem, não perderiam tempo com PISA e coisas do gênero. Porque as crianças brasileiras são espertas o suficiente para dizer que eu não quero fazer essa prova, porque o que eu vou ganhar com isso quando são submetidas ao PISA? Não sei se vocês tomaram conhecimento dessa pesquisa. Então, vejam bem, a coisa não é assim. A coisa não é assim tão prática, tão autodefinida. As coisas se definem a partir da liberdade de cada um de deixar que um sentido, uma ideia, passe por nós e tenha um significado que, para nós, dá sentido. Como, por exemplo, há tantas coisas que a gente vive, mas poucas são aquelas que, de fato, nós consideramos porque, de fato, contemplam e nos dão a satisfação de uma resposta que a gente buscava. Nós temos curiosidades, temos dúvidas, sabemos que desconhecemos muita coisa, e a escola é um lugar para isso, para que o aluno leve o que ele tem na bagagem, para que ele se sinta numa situação em que ele pode, com toda a tranquilidade, resolver as suas dúvidas, saciar sua curiosidade, e além do que sabe. Mas, para isso, ele precisa não ser obrigado a reconhecer o que é o certo. O que o professor define como certo, o livro, o currículo. Mas ele precisa ter espaço para reinterpretar o conhecimento a partir das suas experiências e da sua vida.
ele precisa ter um espaço para recriar o conhecimento. Ele precisa ter um espaço para, junto com o seu professor, estabelecerem de forma compartilhada e com todos os seus colegas uma ideia que, para ele, ou está em embrião, ou ele ainda não conseguiu chegar até lá, mas que o incomoda, que ele quer ir mais além. Inclusão tem a ver com isso, minha gente. Inclusão tem a ver com ideias dessa natureza. Por isso é uma ideia tão revolucionária. É revolucionária porque a potência dessa ideia, para mim, é a potência que nós precisamos de uma ideia para mudar a escola. E mudar a escola de uma forma natural, porque isso é do comportamento humano. A escola, infelizmente, não age como deveria, porque ela é programada, porque ela é feita para que o aluno entre de um jeito e saia daquele jeito que a sociedade exige ou espera. Mas as pessoas não são assim. Mas podem se tornar, podem se perder nesse caminho. Inclusão é essa ideia de que o outro existe. O outro é um enigma, mas ele se comunica conosco. E em se comunicando, nós podemos, nesse movimento, compartilhar as ideias, compartilhar sentimentos. E sem esse compartilhamento, como faremos inclusão? Inclusão não é estar junto. Eu posso estar junto com muita gente, num ônibus superlotado, numa sala. Estar com é muito diferente. Estar com tem a ver com conviver. Isso nos falta muito na escola. Poucos conviveram com todo mundo na escola, como cada um é na sua diferença. E, sendo assim, é muito difícil a gente trabalhar com essa ideia na escola. Porém, a meu ver, nada é difícil quando nós percebemos que a coisa é natural. Desnaturalizar uma ideia é muito mais fácil do que se pensa. Mas quando a gente, de fato, vive essa ideia. Porque quem não vive, só repete, não faz nada. Não adianta só estudar. Ninguém garante se está aprendendo, quando vai aprender, ou se vai fazer disso alguma coisa. É preciso uma convicção. E uma convicção a gente não tem a qualquer hora, a qualquer momento. Uma convicção é alguma coisa que vem de alguma situação, de algum sentimento que extrapola o conhecimento. Transformar a escola, gente, é mudar o sentido da escola. Mudar o sentido da escola é mudar o sentido da aula, é mudar o sentido da nossa relação com os alunos. Mudar a escola é fazer naturalmente com que a escola seja de todos. Para finalizar, então, não é uma tarefa de alguns, mas é uma tarefa daqueles alguns que têm, de fato, essa grande aspiração, que compreenderam, não só porque se debruçaram anos lendo sobre a matéria. Então, demora. Por isso exige persistência, por isso exige muita força e exige, principalmente, que a gente tenha claro quem é o outro, como um enigma, que a gente não se lance como professor, especificamente, essa aventura de querer fazer o impossível, ou seja, fazer do outro o que a gente acha que ele deve ser. Então, se esse é um evento que ajuda as pessoas a mudarem o mundo, a inclusão é uma ideia poderosíssima, repito,
para que esse mundo mude. E eu espero que vocês possam fazer isso na medida em que essa ideia tome vocês de assalto, inflame o coração e o conhecimento de vocês com esta nova maneira de se fazer educação. E era isso que eu queria trazer.